Graças, paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 16, e vamos ler os versículos de 13 a 18. Após a leitura, eu peço que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, porque nós vamos estar analisando esse texto sagrado. Mateus 16, versículos de 13 a 18. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos repetir o versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, amém, amém. Amados, no versículo 13, Jesus faz uma pergunta a seus discípulos. Vamos ler mais uma vez, todos? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Jesus estava curioso em saber qual era a opinião do povo acerca da sua própria pessoa. E é interessante que a resposta do povo nos mostra que, apesar de Jesus ter estado com eles cerca de 2 anos já, muitos ainda não sabiam quem era Jesus, não entendiam quem era Jesus, não tinha a clareza da missão de Jesus. Veja aí o versículo 14, vamos ler todos juntos? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Amados, essas respostas demonstram total ignorância sobre a pessoa de Jesus. E olhe, repito, eles já estavam convivendo com Jesus há cerca de 2 anos. João Batista tinha sido contemporâneo de Jesus. Como era que Jesus poderia ser João Batista? Elias, ou alguns dos outros profetas, isso já nos mostra e nos revela que a doutrina da reencarnação não é nova, porque alguns acreditavam de que Jesus era que Elias era a reencarnação de Jesus. Jesus era a reencarnação de Elias ou dos outros profetas. E a Bíblia é muito clara, queridos, quando nega a possibilidade da reencarnação. A Bíblia Sagrada é muito clara quando diz que ao homem está destinado a morrer uma única vez, uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Essa doutrina não tem fundamentação na palavra de Deus, para a gente perceber o quanto aquele povo estava confuso acerca da pessoa de Jesus e do ministério de Jesus. É uma afirmação absurda. Infelizmente, ainda hoje, queridos, algumas pessoas, apesar de ser membros de uma igreja evangélica, já há alguns anos, ainda não sabem quem é Jesus. Algumas pessoas que são religiosas, que fazem parte de igreja, que têm o orgulho de dizer: eu nasci nessa igreja, vivo nessa igreja e vou morrer nessa igreja. Muitos não sabem quem é Jesus. E a pergunta é: quem é Jesus? Jesus insiste na pergunta. E agora quer saber dos seus discípulos. É importante a gente perceber que logo no primeiro versículo há uma distinção entre discípulos e povo. O povo deu essas respostas e Jesus então pergunta aos discípulos. Versículo 15 e 16, vamos ler todos juntos? Mas vós
Mais uma vez, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, que coisa extraordinária. Que resposta extraordinária. Pedro diz, tu és o Cristo, ou seja, tu és ungido, tu és o prometido, tu és aquele que salva, aquele que o Senhor lá em Gênesis, na queda do homem, já prometeu como Salvador. Tu és o enviado de Deus. E aí Pedro reconhece a Jesus, os discípulos reconhecem a Jesus como o Messias. E aí, de uma maneira tão maravilhosa, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, quando nós lemos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, nós vamos encontrar Jesus afirmando o cumprimento de mais uma profecia acerca do seu ministério, da sua vida. Está escrito, disse Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Alguns judeus, eles ainda estão esperando o Messias, eles ainda estão esperando o Cristo, eles ainda estão esperando o Filho do Deus vivo. Mas Pedro, naquele momento, inspirado por Deus, iluminado por Deus, Pedro expressa essa verdade contundente, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, João Batista responderia do seu jeito e de uma maneira direta, mas também muito profunda. João Batista teria dito, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos todos afirmar? Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, queridos, dentro desse contexto, Jesus se dirige a Pedro e faz 4 afirmações. A primeira afirmação, Jesus afirma que Pedro é bem-aventurado. Veja a parte A do versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão. Bem-aventurado, querido, significa mais que feliz. E aqui, queridos, nós temos essa constatação, porque ela é uma constatação de todo aquele que nasceu de novo. Porque a verdadeira felicidade se dá em reconhecer a Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo. A verdadeira felicidade se dá nesse reconhecimento de Jesus como Salvador, Salvador pessoal. O presbítero, ele fez uma afirmação aqui, nós que somos salvos. Isso não é orgulho, isso não é vaidade, isso não é soberba, isso é aceitar a palavra de Deus assim como Ele nos diz, como Ele nos revela. Isso é humildade, isso é fé, isso é a afirmação da bendita palavra de Deus, porque Jesus é o Cristo. Quando nós realmente reconhecemos a Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo, a nossa vida se transforma e a verdadeira felicidade ela vem a fazer parte da nossa vida. A verdadeira felicidade está em reconhecer a Jesus como Cristo. E aqui, queridos, nós precisamos ter muito cuidado com a religiosidade. A religiosidade nos aproxima da igreja visível, mas muitas vezes ela não tem nos aproximado de Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo. É por isso que você vai conversar com algumas perguntas e pergunta para ela. Para ser salvo, o que é que precisa fazer? E algumas pessoas dizem, para ser salvo precisa merecer, né? Se não merecer, e aí se Deus vê que a gente merece, então Ele dá a gente um lugarzinho no céu. Outros afirmam que para ser salvo precisa praticar as boas obras, porque sem obras não resolve nada. Outros afirmam que sem caridade não há salvação. Tudo isso são afirmações religiosas, centradas no homem, na iniciativa do homem, e no mérito do homem, mas a Bíblia Sagrada é muito clara quando diz que a salvação está em reconhecer a Jesus como Salvador. É Ele quem salva e não nós nos salvamos através dos nossos caminhos, dos nossos merecimentos, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Amém, queridos?
E isso não vem de nós, é dom de Deus. E o que é dom de Deus? A salvação. E o que é dom de Deus? A graça. E o que é dom de Deus? A fé. Tanto a salvação quanto a graça e a fé é dom de Deus. O homem não tem mérito nenhum diante de Deus. Nós somos salvos pela graça. E essa compreensão só se faz na nossa vida quando nós confessamos a Jesus e entendemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A verdadeira felicidade está em reconhecer a Jesus como Cristo, como Filho de Deus vivo. Essa verdade liberta, ela salva, ela cura, ela restaura. Eu sempre fui religioso, porque eu nasci num lar religioso. Mas eu não conhecia Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo. Um dia, sim, Jesus fez a mudança na minha compreensão. E foi a melhor coisa que eu já fiz. Bendito seja o nome do Senhor. Tem até um cântico, né, de Osés de Paula, das antigas. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, sim, salvou-me por um triz. A melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Sinceramente foi, vamos todos dizer, a melhor coisa que eu já fiz. Bendito seja Deus, queridos. Aí Jesus vem para uma segunda afirmação. Jesus afirma que Pedro tinha recebido uma revelação de Deus. Vejamos aí a segunda parte do versículo. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, isso aqui é muito importante. Porque reconhecer a Jesus como Cristo, como Filho de Deus vivo, isso é obra de Deus. Amém? Podemos afirmar isso todos juntos? Isso é obra de Deus, todos juntos? E isso é obra de Deus. A mente humana tem um entendimento equivocado sobre Jesus. Alguns o têm como grande profeta, outros como espírito evoluído, outros como mestre, outros como um homem de uma extraordinária capacidade intelectual. Mas Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente pelo Espírito Santo se reconhece a Jesus como Cristo. Somente pelo Espírito Santo se reconhece a Jesus como Filho do Deus vivo. Eu me converti há 36 anos atrás. Aos 20 anos. Quem é bom em geografia, faça a conta quantos anos eu tenho hoje. E eu não queria ser crente, não. Eu era religioso, mas ser crente de maneira nenhuma. Eu tinha muito preconceito. Eu tinha um grande amigo de família evangélica. E um dia, conversando com ele, ele disse, colega, eu quero dizer que eu sou crente. Eu digo, colega, eu não gostei. Senão eu sou um crente desviado. Eu digo, agora melhorou, colega. Agora melhorou. E o irmão desse colega me convidou para ir para a igreja, a terceira igreja presbiteriana lá em Caruaru, numa sexta-feira, aniversário da igreja. O pastor pregou e fez o convite. Aquele que quisesse entregar a sua vida a Jesus, confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, ele disse assim, dê um sinal, levanta das mãos. E aí eu levantei minha mão. Eu quero entregar minha vida a Jesus. O Senhor me tocou. Muito bem. Ao término do apelo, ele aí fez um segundo pedido. Você que levantou a mão, vem aqui para frente. Aí eu disse, oxe, ou nada. E ele insistindo, ninguém ia. Aí Avaniel, meu amigo, estava orando por mim, eu cutuquei ele assim, eu digo, Avaniel, é para ir lá para frente? Ele disse, tu levantou a mão? Eu disse, levantei. Disse, então vá. Eu fui tremendo, né? Nervoso, meio constrangido, mas fui. Não senti nada, no sentido assim, de uma mudança espetacular, alguma coisa. Não senti nada, mas a minha vida mudou completamente. A minha vida mudou. Eu não era mais o mesmo. Se cumpriu em mim a palavra de Deus quando disse que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Eu tinha alguns hábitos, queridos, hábitos que a Bíblia descreve como sendo pecaminosos, mas para uma pessoa do mundo é coisa natural, normal. E quando eu cheguei em casa, que eu
eu tive essas práticas, alguma coisa me tocou. Eu disse, não, está errado isso, está errado. Deixa eu contar o que é, para ninguém ficar imaginando coisas além do que deve imaginar. Mas eu tinha uma mania de mentir. Como a pessoa do mundo acha que mentira não é nada demais, né? Então eu mentia muito. E quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando eu cheguei em casa, naquela mesma noite, quando eu disse uma mentira, porque eu gostava muito de mentir, eu senti algo, o Espírito Santo já trabalhou na minha vida. A minha vida mudou, bendito seja o nome do Senhor. Aí, como novo convertido, né? Novo convertido é uma bênção, né, irmãos? Gosta de ir para culto, para oração. Então, eu não perdi um culto. Culto de oração, 5 horas da manhã, eu estava lá. Não perdi um culto, né? Aquele primeiro amor que alguns perderam. E eu espero que você não tenha perdido o primeiro amor. E, às vezes, eu chegava primeiro na igreja. Geralmente, eu chegava primeiro na igreja. Às vezes, a igreja estava fechada e eu já estava lá, esperando a irmã para abrir. E, às vezes, eu ajudava ela a abrir. Aí, teve um dia, uma conferência, o pastor Sérgio convidou um pastor lá, muito empolgado, mas não tinha tanta sabedoria. Foi uma falta de sabedoria tremenda dele. Ele não sabe o mal que poderia ter feito a minha alma. Mas ele chegou e começou a dizer, vocês sabem quem é o primeiro a chegar na igreja? Aí me despertou a atenção, né? E eu fiquei lá, será que ele sabe que sou eu? Quem falou com ele? Aí ele continuou, e aí eu, muito atento, ele disse, o primeiro a chegar na igreja é o Satanás, é o diabo. Aí que eu suei frio, porque imediatamente eu fiquei assim imaginando, mas meu Deus, e eu fico sozinho aqui com ele. Se ele é o primeiro a chegar, eu fico aqui sozinho com ele, né? Mas, meus amados, aquilo ali poderia ter feito um prejuízo muito grande à minha alma. Mas quando nós nos convertemos verdadeiramente, aí a gente entra aquele jogo de palavras. Se eu pudesse, eu não queria, e se eu quisesse, eu não podia. Se eu pudesse deixar Jesus, eu não queria. E se eu quisesse, eu não podia. Porque quando Ele toca, quando Ele abre a nossa mente, quando Ele faz a obra, ninguém pode destruir essa fé. Bendito seja o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. A salvação é obra de Deus, amados. O homem não se salva a si mesmo, através dos seus méritos, através do seu esforço, através da sua dedicação. A salvação é obra de Deus. Vamos afirmar todos juntos? A salvação é obra de Deus. Do começo ao fim. Antes da fundação do mundo até toda a eternidade. Isso é obra de Deus. A teologia sistemática tem 2 palavrinhas interessantes. Sinergismo, quer dizer trabalhar com, e monergismo, que é trabalhar só. O sinergismo entende que, e alguns são sinergistas no termo da salvação, de que o homem tem que colaborar com Deus para ser salvo. Como que se a obra de Cristo não fosse completa? Como que se o pagamento que Cristo fez da nossa dívida não tivesse sido 100%? E esse é um pensamento equivocado, porque nós entendemos, dentro da concepção monergista, que a salvação é obra de Deus. É Deus quem realiza toda a obra da salvação, ao escolher, ao enviar Jesus, Jesus ao morrer na cruz, a ressuscitar dentre os mortos, a ser assunto dos céus e vir buscar a sua igreja bendita e gloriosa. E isso é obra de Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. É Ele que guarda o nosso galardão no céu e guarda-nos também para receber esse galardão. Nós somos guardados e protegidos por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há uma terceira afirmação que Jesus faz. Jesus afirma a Pedro
que edificaria a sua igreja. Versículo 18, vamos ler todos forte, queridos. Também você crê nisso? Amém? Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Jesus está dizendo, olha, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Alguns tentam analisar dentro do grego uma diferença de Petros e Petra, mas na língua original que foi escrita não existe essa diferença. Mas há três possibilidades. A pessoa de Pedro, o próprio Cristo e a confissão de Pedro. Amados, para a igreja romana, aqui se trata da pessoa de Pedro. E aí é por isso que se tem em Pedro a linha sucessória com o Papa. E aí Pedro seria o primeiro Papa, o primeiro representante de Cristo. Então a igreja foi edificada sobre a pessoa de Pedro. E por isso toda essa linhagem papal. Então para eles, Pedro teria sido o primeiro Papa. Mas, queridos, nós temos uma dificuldade muito grande para aceitar a Pedro como aquele da qual Jesus edificou a igreja, por algumas razões. Uma delas, nesse momento, Pedro foi grandemente usado por Deus. Recebeu uma revelação e aí ele diz, tu és Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz, olha, você é bem-aventurado porque foi Deus quem te revelou. Mas esse mesmo Pedro, que tem essa graça de ser usado por Deus, mais à frente, na sua humanidade e na sua fraqueza como ser pertencente à raça humana, ele vai ser usado por Satanás. Quando Jesus diz, olha, é preciso que eu vá à cruz, mas eu vou ressuscitar. Aí Pedro o que é que diz? Não, não faças isso, Senhor. E aí o que é que Jesus diz a Pedro? O que é que Jesus diz a Pedro? Pode pegar a fila do pastor aqui. Vamos lá, o que é que Jesus diz a Pedro? Arreta Satanás. Ora, esse Pedro que tinha sido usado por Deus, agora tem sido instrumento de Satanás. Como é que Jesus iria edificar sua igreja sobre essa pessoa? Amados, só aí já seria uma argumentação muito forte. Mas o próprio Pedro, quando ele se refere a pedra, ele reconhece que a pedra é Jesus. Em 1 Pedro, se você puder, abra a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu vou esperar um pouquinho, para que os irmãos possam acompanhar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 4. Veja o que é que o próprio Pedro diz. E aí ele diz, versículo 3, se é que já tendes a experiência do que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O próprio Pedro responde essa questão que nós fazemos hoje, dizendo que a pedra é Jesus, e que Jesus edifica a sua igreja em cima da sua pessoa, como Cristo, como Filho do Deus vivo. O próprio apóstolo Paulo corrobora com esse entendimento. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Veja só o que diz o texto. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Querido, Jesus não se refere à pessoa de Pedro. Jesus se refere à confissão de Pedro. Pedro confessante, ou seja, a expressão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não vejo muita diferença entre confissão e a pessoa de Cristo. O Cristo é a mesma pessoa de Jesus. Não acho e não percebo diferença nenhuma. Sobre esta verdade, Jesus é o Cristo, que a igreja do Senhor está edificada. Amém, amados? E que nós, como igreja presbiteriana do Brasil, estamos edificados
sobre esta confissão, sobre esta pessoa de Jesus Cristo. Igreja do Senhor está edificada sobre a pessoa de Jesus. É importante, queridos, observar o seguinte. Jesus disse, edificarei a minha igreja. Ele não diz, edificarei uma igreja, se desvinculando dela. Não, ele diz, edificarei a minha igreja. Igreja de Cristo não é invenção humana. Amém? Porque Jesus é o edificador. E edificar significa erguer, fundar, construir. Jesus arrebanha todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo. A igreja é obra de Cristo. Eu gostaria que a gente afirmasse isso, queridos. Vamos afirmar todos. A igreja de Cristo é obra de Cristo. A igreja é propriedade de Jesus. Ele diz, edificarei a minha igreja. Deus nos diz lá em Atos que iria levantar pastores, presbíteros, bispos para cuidar da igreja que ele tinha comprado com o seu próprio sangue, a sua igreja. A igreja, queridos, instituição, denominação, ela também faz parte. É claro que Jesus está se referindo à igreja invisível, mas nessa igreja invisível que é composta por todos os redimidos pelo sangue de Cristo de todas as eras e de todas as partes do mundo, também está incluída a igreja visível. E nessa igreja visível que nós precisamos entender que existem aqueles que nasceram de novo, que são trigo, mas existe o joio. Mas que faz parte, queridos, que nós não podemos nos excluir, está fora dela. Eu quero chamar a sua atenção, queridos, para o versículo 13. Jesus diz, indo para o lado da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem o povo diz ser o Filho do Homem? E aqui nós temos duas palavrinhas importantes, discípulo e povo. Aqui está a constituição da igreja, visível. De pessoas que nasceram de novo, que são salvas, que têm compromisso com Deus, têm compromisso com a verdade, mas também tem o povo, aqueles que ainda não compreenderam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa igreja, queridos, ela é fruto da ação de Deus. Amém? E quando eu falo nossa igreja, eu falo Igreja Presbiteriana do Brasil. Por quê? A Igreja Presbiteriana do Brasil, queridos, ela é fruto de um avivamento espiritual. De um grande avivamento espiritual ocorrido na América. O Espírito de Deus, Deus agiu de uma maneira extraordinária. E muitos jovens, com carreiras profissionais brilhantes, foram tocados e foram submissos a esse chamamento, e muitos se espalharam pelo mundo a proclamar a mensagem, chegando Simonton aqui no Brasil. Que em pouco tempo, queridos, 8 anos, conseguiu deixar um legado, e hoje nós temos aqui no Brasil tantas pessoas que foram alcançadas pela mensagem da salvação trazida por esse instrumento chamado Simonton. Isso é obra de Deus, queridos. Isso é ação de Deus. Igreja é obra do Espírito Santo de Deus. E aqui, queridos, nós precisamos compreender essa composição da igreja visível, que tem discípulos e que tem povo. O povo, queridos, se refere à multidão que segue, que acompanha Jesus. Mas sem o conhecer pessoalmente, sem saber que ele é o Cristo, mesmo sem saber que ele é o Filho do Deus vivo, são pessoas religiosas que fazem parte da igreja visível. Os discípulos são os verdadeiros seguidores de Jesus, que conhecem a Jesus, que foram tocados pelo Espírito Santo, que foram transformados pela graça de Deus, que nasceram de novo, do alto, de cima, do céu. Esses que estão prontos para abrir mão de tudo, para proclamar o Evangelho e para dar a sua própria vida. Agora, queridos, eu gostaria de destacar aqui uma grande questão. O que é que caracteriza um discípulo de Cristo em relação à igreja de Cristo? Eu vou repetir. O que é que caracteriza um discípulo de Cristo em relação à igreja de Cristo? Primeiro, o discípulo de Cristo sabe que faz parte da igreja de Cristo. O discípulo de Cristo ama a igreja de Cristo. O discípulo de Cristo honra a igreja de Cristo com a sua presença, com os seus dons,
talentos e bens. A igreja de Cristo não é formada por gente perfeita, mas que está em processo de aperfeiçoamento. A regeneração é ato exclusivo de Deus. A justificação é um ato exclusivo de Deus, que se dá uma única vez e para sempre, e definitivamente. Mas a santificação é um ato de Deus e um processo humano. Nós temos que andar em obediência à palavra de Deus, mas sabendo que na nossa caminhada nós vamos falhar. Sabendo que na nossa caminhada nós vamos cometer alguns deslizes e até decepcionar. Quando eu cheguei aqui na quarta igreja, então muita gente começou a frequentar e querer tornar-se membro da igreja. E a igreja cresceu bastante. E um dia eu disse para os irmãos: irmãos, você já se decepcionou comigo alguma vez? Você já se decepcionou com o pastor? Ou os pastores que passaram por aqui alguma vez? Não? Não? O irmãzinho chegou para mim e disse: pastor Edson, eu nunca vou me decepcionar com o senhor. Eu disse: minha irmã, é só uma questão de tempo. Demorou muito não. Essa irmãzinha me procurou e disse: o senhor lembra que eu disse que eu nunca ia me decepcionar com o senhor? Eu disse: lembro. Você vim dizer que eu estava errada, viu? Vim dizer que eu estava errado. Nós somos falhos, somos imperfeitos. Mas nós somos igreja de Cristo. E que, por ser igreja, nós precisamos ajudar um ao outro. Estender a mão quando um cai. Ser instrumento de cura. Ser instrumento de restauração. Nós não somos igreja que apedreja, como os fariseus, quando descobriram aquela mulher em adultério. E aí Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Saiu todo mundo. Eles queriam apedrejar, e Jesus oferece o perdão. Mas diz para ela: vai e não peque mais. Há uma diferença. E alguns que estão querendo que aconteça tudo na igreja e que nenhuma consequência há. Irmãos, como igreja de Cristo, nós devemos ser instrumentos de bênção para todos. Amém. E sabendo que vamos errar, que vamos falhar, mas aqui é igreja, é o lugar de cura, é casa de misericórdia. Igreja é casa de misericórdia. Amém? Podemos afirmar isso todos juntos? Igreja é casa de misericórdia. Hoje nós temos dois tipos de crente. Um já é bem conhecido, não é novo não, mas agora está tomando muita força. São os desigrejados. Já ouviram falar desses? São pessoas que se dizem: não, eu sou de Jesus, mas não pertenço a igreja nenhuma. Eu acredito que o desigrejado, ele é desigrejado por duas razões. Uma, pode ter sido por decepção. Ele entra na igreja, participa da igreja, e não entende que a igreja é composta de pessoas humanas, regeneradas sim, mas ainda no processo de santificação, e diante da decepção eles caem fora. Não quero saber não. Ali é tudo pecador. E um outro motivo é orgulho mesmo. Eles se acham dono da verdade. Não se submete ao ensino, não submete à autoridade espiritual, e aí prefere ficar em casa, e muitos deles assistindo o culto pela internet, que deveria ser um instrumento para ajudar aqueles que não podem vir para a igreja. Mas alguns desigrejados estão usando esse instrumento para benefício próprio. Irmãos, quem inventou esse negócio de presbítero? Foi a igreja presbiteriana ou foi Jesus? Foi Jesus na sua palavra. Quem inventou essa história de diácono? Foi a igreja presbiteriana ou foi instituído pela palavra de Deus, lá em Atos? Quem instituiu a Santa Ceia? Foi a igreja presbiteriana ou foi o próprio Cristo? Nós vamos ver que os rituais que nós temos aqui são emanados da Escritura Sagrada, não é invenção humana. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer que precisamos uns dos outros e que aprendemos uns com os outros. E agora existe um outro, esse aí é novo, eu acho, que são os poligrejados. Sabe o que é isso? É aquele que não tem compromisso com uma igreja, mas bebe um pouquinho de uma
de outra, e assim por diante. E esses geralmente gostam das celebridades. Tem uma celebridade na igreja, na cidade, estão lá. Mas não tem compromisso. Eu pergunto, que tipo de cristianismo é esse? Será que há vínculo realmente com Jesus? Isso demonstra que nasceu de novo. A última afirmação, queridos. Jesus afirma a Pedro que a sua igreja prevaleceria contra as portas do inferno. Amém? Veja o que aqui diz o texto. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui há duas interpretações possíveis. Mas de antemão eu já adianto de que eu penso que as duas podem ser aplicadas. A primeira, as portas do inferno significando morte. A morte não prevalecerá contra os filhos de Deus. Amém, queridos? Isso é extraordinário, isso é que deve fazer a gente vibrar. Os filhos de Deus não morrerão eternamente. Os filhos de Deus não serão atormentados do inferno. Essa é a ideia principal. A morte, ela foi destruída e vencida por Jesus Cristo na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Mas as portas do inferno também podem significar todas as forças do mal. Ou seja, o maligno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não prevalece. Porque a igreja de Cristo é uma igreja triunfante. Eu acredito que nessa trajetória que nós temos como igreja, precedente do Brasil nos 160 anos, a igreja de São Bento, nesses seus anos, muitas coisas aconteceram, queridos. A IPB mesmo, em 1903, ela se dividiu por uma questão que o grupo que saiu como, gritando como os guardadores da santidade e da sã doutrina, porque eram contra a maçonaria, e aí saíram, aí formaram a Igreja Presbiteriana Independente, e hoje a Igreja Independente, ela não tem mais esse zelo, e esse zelo hoje é da IPB. Muitas situações aconteceram nessa trajetória. Mas, queridos, a igreja que é do Senhor, ela é uma igreja triunfante. Ela é uma igreja triunfante. Porque ela pode se abalar, a tempestade vem, ventos fortes vêm, mas quem edifica a igreja é Jesus. Se essa igreja é edificada por Jesus, ela é triunfante. Bendito seja o nome do Senhor. Quer seja na adversidade, como na China, quer seja nessa situação de extrema liberdade, de tantas coisas equivocadas da igreja brasileira, mas a igreja do Senhor é a igreja triunfante. Saiba disso, que você que pertence ao Senhor, você pertence a uma igreja que é triunfante. Já houve muitas tentativas de destruir essa igreja, logo no seu começo, logo na sua origem. Mas, como um historiador secular colocou, que o sangue dos mártires é a sementeira do cristianismo. E hoje nós somos o que somos pela graça de Deus, igreja triunfante. Amados, diante de tudo isso, 3 observações. Primeiro, nós devemos perseverar na fé. Amém? Porque o diabo vai se levantar de todas as maneiras para tentar destruir. Vai tentar destruir. Eu recentemente, de 2015 para cá, a minha família passou uma adversidade muito grande. E eu sei que foi o diabo que usou todas as estratégias para nos destruir. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que está em Cristo é mais que vencedor. É mais que vencedor. E a nossa fé continua firme. Aconteça o que acontecer. Não abra mão da sua fé na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? Não deixe de congregar, meu amado. Aconteça o que acontecer. Esse é o lugar em que Deus age, que Deus opera, em que Deus atua. É aqui que Deus fala conosco. Não deixe de congregar. O escritor hebreu já dizia, não deixe de congregar como é costume de alguns. Aqui nós estamos no processo de aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento se dá por meio de pessoas que estão juntos nesse aperfeiçoamento. E em último lugar, nós devemos pregar o evangelho com a vida e com a palavra. Santidade, mas proclamação. Que Deus aplique a sua santa palavra no nosso coração, para estarmos e permanecermos firmes nessa caminhada de fé.